Ark chegou ao final, trazendo de volta a história do Portal Zezu, do Onyx, que já tinha meio que parecido que tinha sido encerrado, mas na verdade não. Então, o Onyx, como a gente vê, está dentro do Yuma e do Ark. Ele pegou este poder, ele dividiu ali e conseguiu colocar dentro dele. Ele utilizou esse poder exatamente para lidar ali com Zandine na batalha. Então, a gente vai ver que essa luz que está brilhando é exatamente o Onyx. Então, na verdade, é tudo o plano do Zezu. Então, logo no início do 24º episódio, a gente vai ver meio que uma ali em um sonho, como se nada daquilo tivesse acontecido, como se tivesse voltado a 16 anos atrás, ainda quando ele era criança, que aquele acidente que aconteceu na montanha não acabou do jeito que a gente viu, com os pais do Yuma mortos. Na verdade, os pais de Yuma já tinham sido resgatados e Yuma não. Então, obviamente que isso realmente não aconteceu, né? Era a Suide mexendo ali com a cabeça dele, exatamente para ele dar adeus ao Ark, colocando meio que o Ark tinha sido ali algo que ele criou na cabeça dele, como um apoio emocional para ele lidar com aquela situação e conseguir sobreviver àquilo e ser resgatado. Enquanto, na verdade, era só ela mexendo com a cabeça do Yuma, mas a gente vê que o Shun estava desesperado atrás do Yuma, afinal de contas, ele acabou ficando ali embaixo dos escombros. Então, quando o Shun chama o Yuma, ele acaba voltando, acordando, e ele não diz adeus ao Ark, até porque se ele dizer adeus ao Ark, o coração do Yuma se separar do coração do Ark, vai incinerar a Terra, porque vai sair ali o Onyx. Então, ele não pode dizer adeus. É exatamente esse o plano do Zezu. É exatamente que o portal se abra, esse portal Zezu. Então, é exatamente isso que ele quer. Então, o Bjorn acaba se comunicando com ele, né, através do Yuppie, que tá levando ele para descansar, até porque ele se machucou, o Yuma. Mas, obviamente, que ele não tá muito afim de descansar e tal, mas ele acaba tendo, porque realmente ele tá machucado, ele precisa de descanso, ele lutou ali, a gente viu, né, a luta que ele teve, né, com Trigelos no episódio anterior. Então, a gente vai ter todas essas questões. Então, realmente, o Shun já entende que ele é o Ark, mas não fala, não deixa de forma bastante explícita, até que o pessoal ali da equipe chega e finalmente compreende que ele é o Ark. Olha, gente, eu já achei que o Shun imaginava que o Yuma era Ark há muito, muito, muito tempo. Gente, teve muitas coisas ali muito explícitas. Eu acho que ele demorou muito a entender realmente. Mas eu gostei muito da construção da amizade do Shun com o Yuma, porque o Shun não era uma pessoa que se importava com sentimentos, era uma pessoa que tinha empatia, ele era uma pessoa extremamente fria, e a gente vai ver essa mudança nele exatamente por conta do Yuma. Então eu gostei demais dessa questão e de como ele acabou entrando realmente nessa família Skip, como ele realmente começou a se preocupar com os outros, começou a mudar. Então eu gostei muito do amadurecimento, da mudança do Shun. Eu acho que é o personagem que mais mudou nesses episódios, e a gente vai ver ele preocupado, ele não querendo que o Yuma vá lá lutar, porque ele sabe que ele é o Ark, que se ele for, ele pode morrer, ele pode se machucar, até porque ele já tinha lutado, ele já estava machucado. Então tem todas essas questões. Aquele buraco de minhoca sai exatamente o que o controlador de sonhos, Gilibaku, que era exatamente o que estava colocando ele em sonho, para ele imaginar que ainda era criança, né, que não tinha se passado esses 16 anos e tal. Então a gente vê que a Suide, ela utilizou o poder desse Kaiju e ele acabou aparecendo, e a gente vê que uma tá sem opção, ele tem que ir lutar. Então a gente vê que o pessoal ali da equipe chega a correr atrás dele para tentar impedir, para ele não ir, e ele se transforma, ele realmente mostra que ele é o Ark. Eu acho que já estava bem explícito que eles já sabiam que ele é o Ark, e acho que ele já sabia também uma que eles sabiam. Então ele se transforma e vai ali lutar, mesmo fraco. A gente vê que o Ark nem consegue se comunicar com ele. Então o Bjorn é que tenta meio que explicar ali o que aconteceu com ele, quando o Yuppie tá tentando ali levar ele, que na verdade já não é o Yuppie, já era o Bjorn. Então ele explica que na verdade ele pegou esse poder, o Ark do Onyx, a luz que tá no peito ali do Yuma, exatamente o Onyx, e ainda fala que na verdade o Zezu, ele estava jogando poluentes exatamente para fazer com que o corpo do Ark quanto o corpo do Yuma sentissem isso, para, no caso, ir ali ferindo
para o Onyx sair. Então, realmente tinha todas essas questões. E a gente vai ver ele indo lá, ele lutando, mas mais uma vez ele vai parar ali no mundo dos sonhos. Então, a gente vai ver que, mais uma vez, a Suíde vai tentar fazer com que ele abra mão do poder do Ark. Só que dessa vez ele vai por uma coisa muito mais sensível, que é mostrar os pais do Yuma. Mas o Yuma logo percebe que é um sonho, que aquilo não é real. Aliás, é muito bizarro, porque assim, não tem comida na geladeira, o pai do Yuma tá comendo nada com nada, a gente vê que tá tudo vazio, não tem comida nenhuma, então assim, é muito bizarro esse sonho. E ele percebe, mas ele fica muito na dúvida, porque assim, é os pais dele, ele sente saudade dos pais, e ele sofreu uma dor durante todos esses anos. Apesar de ele ser uma pessoa otimista, ele seguiu em frente, que correu atrás dos seus sonhos e que continua caminhando, mas ele faz isso exatamente para lidar com essa dor, porque ele continua com essa dor. Já faz 16 anos, mas ele ainda carrega essa dor. E meio que ele ficar ali nesse sonho faria com que essa dor diminuísse, faria com que ele parasse de sentir essa dor. Então a gente vê até que por um momento ele pensa, mas ele fala, poxa, mas o que vai acontecer com a Rin, com o chefe, com o Shun, com o Yuppie, com a avó dele? Então ele começa a pensar nessas pessoas, mas ao mesmo tempo ele fica muito dividido e ele quase realmente fala que ele quer dar adeus ao Ark, ele chega quase a falar quando o Ark aparece. Então, quando o Ark aparece, ele entende que realmente ele tem que voltar a lutar. Então, a gente vê que o pessoal da equipe faz ali uma arma, utilizando uma amostra do Onyx, acertar exatamente esse Kaiju controlador de sonhos, porque ele tem um órgão ali azul, como a gente vê, que é exatamente para essa barreira cair. Quando a barreira cair, ele sair daquele sonho, porque ele ainda está preso. A gente vê que só depois que o Shun utiliza ali esta arma, atinge este órgão, que o Ark consegue falar, porque na verdade ele já estava quase para dizer adeus ao poder do Ark, né, ali no caso Yuma, mas quando o Shun atingiu a barreira, caiu, o Ark conseguiu falar com ele. Então assim, foi muito no tempinho, porque se fosse um segundinho depois já era. Ele já tinha dado ali adeus. Eu não imaginei que o Yuma realmente fosse dizer adeus ali ao Ark, mas o Ark realmente impediu daquilo acontecer. Então a gente vê que o Ark explica que ele utilizou o poder do Onyx para criar um novo poder. Então ele utilizou ali o Onyx, ele dividiu e tal, colocou dentro dele exatamente para isso. Mas o poder da imaginação pode modificar o futuro. Então o poder da imaginação do Yuma pode fazer ele criar um poder ainda mais forte. A gente vê que o Yuma acaba ali destruindo esse Kaiju controlador de mentes, né, com a ajuda do Shun. E aí a gente vê que a cidade de Hoshimoto volta ao normal. Mas obviamente que a Suide não vai deixar por isso. Ela quer ajudar ali o Zezu por causa de todo aquele rolê da Estrela Sônia, né, da galáxia deles, está para ser destruída e tal. Então ela vira ali um monstro, um kaiju imenso. E obviamente que ele vai lutar contra ela. Então ele vai chegar a utilizar até aquele chifre que tá lá na montanha. Então a gente vai ver ele utilizando formas, porque ele vai ter que usar a imaginação. Ele vai ali apanhar um pouquinho, mas ele vai conseguir. Na verdade, ele já tinha apanhado pra caramba, porque ele já tinha apanhado ali pro kaiju controlador de mente até entrar no sonho. E agora ele tá lutando ali com a Suide, mas ele vai utilizar um novo golpe. Na verdade, é um golpe bem estranho. Ele começa a meio que sair um raio ali, mas ele vai indo pra trás, pra trás, pra trás. Eu falei, gente, ele vai pra onde? E a gente vai ver ele passando por vários lugares, porque na verdade ele dá uma volta na Terra. E aí esse golpe que tá saindo de dentro dele parece meio fixe. É um golpe bem bizarro, mas ao mesmo tempo muito criativo, que conseguiu realmente derrotar a Suide, que era o inimigo ali final, exatamente para não dar continuidade ao Portal Zezu, para a Terra não ser destruída, e realmente essa história aí do Onyx, do Zezu, acaba se encerrando. Então a gente vê que ela acaba sendo destruída, mas a gente vê que ele entende que agora é o momento dele ajudar o Ark, porque o Ark foi lá, ajudou ele, fez ele continuar vivo. Então se ele tá vivo até este momento, foi por causa do Ark. Então agora ele vai embora, ele vai lá, ele se despede ali do pessoal da equipe, e ele explica que ele tem que ir, porque ele tem que ajudar, até porque tem toda a questão ali, né, com a Estrela Sônia. Não é mostrada o que acontece, a gente não sabe exatamente se ele conseguiu ajudar o Ark, como é que foi, o que aconteceu, que isso realmente não mostra. Só se mostra passando-se 3 meses, eles ali ainda esperando a volta do Yuma, que o Yuma disse que ia voltar, e assim que voltasse, ele ia ligar para a linha de emergência da equipe, aquela linha que fala, né, de kaiju, de coisas estranhas que estão acontecendo, vê até tocando, e aí
corta. Gente, eu já estava com muita raiva nessa parte, que eu virei e falei assim, não vai mostrar que é o Wilma, vai ficar naquela, pô, será que é o Wilma, será que é não? Mas depois volta a cena, e aí a gente vê o Shun rindo e tal, falando que é, e a Rin puxando ali o telefone, então realmente dá a entender que realmente é o Wilma. A gente não vê o Wilma aparecendo, realmente é através do telefone que ele se comunica, então parece que realmente o Wilma conseguiu voltar para a Terra, porque a gente vê ele saindo da Terra exatamente para ajudar ali o Ark. Então, Ark se encerra assim com Yuma voltando. Eu gostei bastante de trazer de novo esse poder da imaginação, até porque é algo, né, que se fala desde o início de Ark, o poder da imaginação, que o Yuma tem esse poder, que ele pode criar armaduras, armas com o poder dele, tanto que ele criou um novo poder, um poder mais forte para ele destruir a Suíde, exatamente se pegando o poder do Onyx. Então, eu acho que se encerrou de forma bastante satisfatória, mostrando que a Skip é uma família, ele chega a falar isso quando ele tá se despedindo, mostrando a importância. Coisa que eu achei bastante importante é que, apesar do Yuma ser muito forte, o Ark ser forte, dele tá lutando contra o Kaiju, controlador de sonhos, a gente vê que realmente o pessoal da Skip foi importante. A Rin construiu aquela máquina utilizando a amostra exatamente do Onyx, o Shun foi lá e atacou, então mostra a importância. A gente até vê a FDG atacando, então é muito legal este momento. Infelizmente, obviamente, o Shun tá voltando pra FDG, né, ali o QG chamou ele não era da Skip, a gente sabe isso desde o início, mas eu achei bacana que ele conseguiu atender o telefonema, então mesmo ele não fazendo mais parte da Skip, ele saindo, ele ainda conseguiu se comunicar, né, ali com Yuma. Então eu gostei dessa resolução do Yuma voltando, parece que ele realmente conseguiu ajudar o Ark. Não é, obviamente que não mostra, porque não é do interesse aqui deles de mostrar essa parte, mas eu acho que a história ela conseguiu fechar de uma forma bastante satisfatória, mostrando a importância da Skip, mostrando a importância ali deles, enquanto não só Armin, obviamente que eles ajudaram o Ark, mas enquanto família, em como eles apoiam, em como eles são importantes ali pro Yuma, quanto realmente eles ajudaram o Yuma no decorrer de todos esses episódios. Então eu gostei demais, eu gostei muito da transformação e do crescimento do Shun, então eu acho que realmente fechou de forma bastante legal, satisfatória. Eu gostei muito desse final, de mostrar que o Yuma voltou, né, não deixar em aberto, pelo menos isso. Então, eu acho que teve uma resolução muito, muito legal. E o crescimento do Yuma de mostrar que ele estava sofrendo, porque não era uma coisa tão explícita. Então, quando ele quase diz adeus ao Ark, a gente realmente entende que, apesar dele ser uma pessoa que tá sempre ali good vibes, estou bem, não sei o que, ele estava em sofrimento todo esse tempo. Então, achei também legal trazer isso, mostrar esse outro lado. Ver o que você achou dos 2 últimos episódios de Ultraman Arc, se você gostou do encerramento de Ultraman Arc. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o Ultraman Arc. E se você gosta de Tokusatsu, Bombudia, Gabo, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque sempre trago vídeos de Tokusatsu e anime. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!